Você está escutando a Web Rádio Lola Paluter. Escute a Lola Paluter e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lolapaluter.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, pessoal. Estamos começando o programa Lola Talk na rádio Lola Paluter. Lembrando que nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja bem interessante para conhecer a MEUC. Além disso, que seja um programa de muita interação. É isso aí, Maria. O nosso programa está bem legal hoje. Temos um convidado especial, pastor Carlos Kunz. Ele é diretor-geral da Missão Evangélica União Cristã. Realmente, hoje vamos entender e aprender o que é a MEUC e a sua proposta de trabalho junto à ISLB. Aliás, hoje nós iniciamos um ciclo de conversas e entrevistas com os principais movimentos da ISLB. E a MEUC é um deles, talvez seja o mais antigo. E o nosso convidado de hoje também vai falar um pouquinho sobre isso e vai responder essa pergunta, se é um dos movimentos na SLB mais antigos. Então, Luciano, aqui em São Paulo, nós não conhecemos muito bem a MEUC e a sua atuação nas comunidades. Eis aqui uma bela oportunidade de aprendermos sobre esse movimento na ISLB e a sua importância. Bom, pessoal, eu tenho um pedido para vocês, olha. Envie o link da nossa rádio para os seus contatos e acompanhem as nossas programações. Isso realmente é importante, Márcia. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para vocês se engajarem e enviarem o nosso link para seus contatos. Para as pessoas que ouvirão essa entrevista no YouTube, acessem o canal Luterano Pires, o nosso site lolapaluter.com.br ou baixem o nosso aplicativo para Android Lola Paluter. Você pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lola Paluter. Márcia, qual é o tema de hoje? Quem é a Missão Evangélica União Cristã, a MEUC? Certo. Maria, você consegue apresentar para nós o nosso convidado de hoje? O nosso entrevistado se chama Carlos Alberto Kunz, natural de Concórdia, Santa Catarina. Ele foi carteiro de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 1986 até 1988. De 1989 a 1993, estudou Teologia na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, Santa Catarina. E de 1994 a 2001, foi missionário da MEUC em Joinville, Santa Catarina. De 2002 a 2010, foi missionário da MEUC em Ijuí, Rio Grande do Sul, e a partir de 2011 é diretor executivo da MEUC. Legal, muito bem, Maria. Obrigado por essas informações também. Márcia. Pastor Carlos, é uma honra tê-lo conosco e agradecemos a gentileza de aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito legal. Carlos, obrigado que você realmente aceitou o nosso convite de estar aqui na Lola Paluter. A Lola Paluter é uma rádio da comunidade de Pires,
aqui onde eu pastoreio também. E nós, há pouco tempo, inventamos esse programa chamado Lola Talk. É uma proposta de a gente poder conversar com algumas pessoas da igreja, também dos movimentos da igreja, como a gente está falando hoje, e também de outras áreas do saber, né? A gente quer explorar aí vários assuntos que sejam realmente importantes para o momento e relevantes aí para os nossos ouvintes. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. Muito obrigado, Márcia, Maria. É um prazer estar aí com vocês. A pandemia nos alçou a um novo patamar. Eu estive uma vez pessoalmente aí em Pires. Sim. Estive ali, foi muito bom estar aí na comunidade. E hoje participo à distância, mas posso estar aí com vocês. É um prazer muito grande estar aí com vocês, tá? Muito legal, Carlos. O Carlos, eu também conheço o Carlos de longa data, né, Carlos? O Carlos, ele foi meu pastor lá em Ijuí. Então, é a minha cidade natal. O Carlos também foi uma das pessoas que me influenciou e me motivou a estudar teologia. E por isso eu sou muito grato, Carlos, por essa motivação naquela época na minha vida também, tá? Legal, Luciano. Lembro com saudade dos tempos de Juí, das caminhadas junto aí em grupos de jovens, bom grupo de jovens. Tu lembra que eu tocava violão? Algumas pessoas iam se destacando, Luciano, e você foi uma delas, no sentido, na forma de comprometimento, na forma de ler a Bíblia, na forma de se relacionar com as pessoas. E estamos aí. Eu lembro que eu tocava violão quando o Carlos pedia, né? Isso. Mas muito mal. Olha, agora ele está tentando se aprimorar nessa questão. Eu nem ia revelar, Luciano. Não, mas foi muito bom mesmo. Mas eu estou nas aulas de novo, né? Inclusive o cara é muito bom. Carlos, nós queremos conversar um pouquinho então sobre a Missão Evangélica União Cristã. E uma das primeiras coisas assim que eu quero perguntar para ti, a Maria vai falar de novo o nosso WhatsApp aqui para os ouvintes também, fazerem perguntas. Se tiver alguém que tem interesse em fazer alguma pergunta, vai fazer pelo nosso WhatsApp, tá, Carlos? Então, Maria, repete para nós o WhatsApp. Anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. É 19 99763 7888. 19 99763 7888. Pode mandar suas perguntas e interagir conosco. Isso aí, Maria. Carlos, então vamos conversar um pouquinho sobre a MEUC? Eu tenho uma primeira pergunta para você. Como e por que surgiu a Missão Evangélica União Cristã? Isso. Luciano, você já ia comentando antes que talvez a Missão Evangélica União Cristã seja um dos movimentos mais antigos na SLB. Eu não sei precisar se é exatamente isso, mas certamente é um dos movimentos bastante antigos, porque ele remonta não só à SLB aqui no Brasil, mas ele remonta, e a gente precisa explicar um pouco o pietismo na Alemanha. O pietismo na Alemanha, ele surgiu, vamos dizer, a reforma luterana aconteceu em torno dos anos 1500, e 1520, ali foram épocas bem decisivas para o surgimento da Igreja Luterana. E uma das coisas que Lutero teve desde muito cedo, que a igreja fosse algo muito mais do que os cultos aos domingos. Ele desejava muito que as famílias, que as pessoas, que elas estudassem a Bíblia em casa. E na época, ter acesso a uma Bíblia era em si muito difícil. Então, só isso já... Eu vi há um tempo atrás num museu da Alemanha que naquela época você comprava uma Bíblia, você quase precisava de uma boiada para comprar uma Bíblia. Então, aí já dá para imaginar as dificuldades que isso representava naquela época. E aí, dentro da Igreja Luterana, em torno dos anos 1600, um pastor nascido no ano 1635, chamado Philipp Jakob Spener, ele foi o pastor que disse, não, as nossas igrejas estão bastante só ritualistas, as pessoas só vêm para os cultos e vão para casa, mas não vivem essa espiritualidade, essa fé, vamos dizer assim, isso não passou a ser um princípio de vida. Então ele propôs uma série de reformas, e uma delas foi que houvesse estudos bíblicos nas casas. E ele não propôs algo excepcional. O que ele propôs inicialmente? Que aquela pregação que o pastor fazia aos domingos nos cultos,
que ela fosse estudada na quarta-feira da semana seguinte, ou algum dia da semana, mas normalmente foi quarta-feira, porque caía no meio da semana, que as pessoas estudassem a Bíblia em casa. E isso se tornou um movimento, então, não só de estudo da Bíblia, mas um movimento de renovação espiritual. Em vez de ser só, vamos dizer assim, a igreja é o lugar onde a gente vai nos domingos e isso não incide, isso não influencia, isso não faz diferença no dia a dia da vida da gente, mas que isso faça uma grande diferença ao estudarmos essa palavra de Deus em casa. Então, e ali teve, vamos dizer, uma sequência de 2, 3 pastores importantes. Então, esse um era Philipp Jakob Spener, outro era chamado August Hermann Frank, que teve uma atuação muito forte na educação, e um terceiro foi um conde chamado Nikolaus von Zinzendorf. Essas 3 pessoas teve uma influência bastante grande. E em 1888, houve uma convenção chamada Convenção de Gnadauer, onde, então, até ali ele era um movimento só entre pastores e professores. E eles disseram, num dado momento, nós deveríamos unificar e nós deveríamos caminhar junto com as pessoas no sentido de auxiliá-las. E esse pietismo, então, ele se torna um movimento chamado Movimento de Gnadau, que até hoje na Alemanha está dentro da igreja, na Alemanha chamada na EKD, na Igreja Luterana. E em 1927 acontece um fato bastante interessante, migrando agora para o Brasil. Aqui na região onde eu resido hoje, que é São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina, uma mulher imigrante da Alemanha, chamada Johanna Michel, ela lembra com saudade dos tempos que ela tinha trabalho com crianças na casa dela, que ela tinha estudos bíblicos na casa dela, onde os pastores eram auxiliados e tinha, vamos dizer assim, uma espiritualidade voltada para a Bíblia e da palavra de Deus. Então ela escreve uma carta, e nessa carta ela pede que venha um missionário que ajude os pastores aqui da região, porque eram pouquíssimos pastores para muitas comunidades serem atendidas. De forma que ela escreve nessa carta, as pessoas não não entendem qual é o sentido da Páscoa, não entendem qual é o sentido do Natal. E as pessoas precisam mais do que só saber que existe um Natal e uma Páscoa. Então, na Alemanha, essa carta caiu junto a esse movimento de Gnadau, mais precisamente num seminário chamado Johanneu, e ali um pastor chamado Paul Burkhardt, ele viu essa carta e eles ficaram comovidos com essa carta, e eles passaram a orar por isso. E tinha um jovem estudante, e aí é muito interessante, um jovem estudante chamado Alfred Pfeiffer, foi enviado para o Brasil com 25 anos de idade. Ele era um estudante, seminarista desse Johanneu, e ele veio para o Brasil. 1927, 25 anos, não sabia a língua, não conhecia a cultura, e dali nasce esse movimento. Então, 1927 é o tempo que esse movimento, vamos dizer que a MIUC inicia no Brasil, e nós já estamos programando 100 anos da MIUC, daqui mais alguns aninhos, estamos aí completando 100 anos do movimento aqui no Brasil. Muito legal, Carlos. Eu acho que são informações bem interessantes, assim, porque a Márcia falou antes que aqui em São Paulo, realmente, a MEUC não tem uma inserção aqui nas comunidades também, né? A não ser de pessoas que estudaram na FLT. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre também essa casa de formação que é reconhecida pela ISLB, né? Bom, o Carlos falou aqui da Reforma Protestante, passou lá desde 1500 até chegar no momento atual aí, pessoal. E esse movimento da MEUC, então, vem do pietismo. Carlos, esse movimento, o pietismo, né, tem algumas ênfases teológicas que reforçam também a questão da Reforma Protestante? Assim, as principais ênfases teológicas também, ou que resgatam a teologia da própria Reforma. Sabe, eu acho que um dos pontos bastante fundamentais que o pietismo, vamos dizer assim, trabalha
que Deus não é um Deus impessoal, distante e um Deus só da igreja, mas que ele é um Deus pessoal que nos ama e quer um relacionamento pessoal conosco, e por isso ele envia Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador, e que eu não apenas preciso ou me relaciono desse Deus de domingo a domingo, mas uma das ênfases que o pietismo deu e dá até hoje é de uma conversão, onde no batismo Deus deu um sim para mim, mas na conversão eu digo sim para Deus, conscientemente eu digo um sim para Deus, que é eu me converter, ou a palavra seria eu me volto para Deus conscientemente. E por isso eu acho que essa é uma das ênfases bastante significativas, e a outra ênfase que desde o início estava bem presente, que eu preciso, eu não encontro Deus em outros lugares, eu encontro Deus na sua palavra. Eu encontro Deus estudando a palavra. A Bíblia é o jeito que Deus escolheu para falar conosco. As árvores são bonitas, a natureza é bonita, a criação é bela, um belo dia de sol é maravilhoso, mas Deus não se revela para mim através dessas coisas, ou seja, outras coisas grandiosas que existem. Deus não se revela, Deus se revela a nós através da sua palavra. Essa é uma ênfase que vem desde a Reforma, e essa é uma ênfase do próprio pietismo também. E talvez um outro aspecto que o pietismo resgata de uma forma bastante intensa é a própria diaconia. É servir as pessoas através da graça que Deus nos dá. Deus nos presenteia com bens, Deus nos presenteia com uma espiritualidade consciente, e isso deve refletir para dentro da vida das pessoas. E esses são aspectos que a gente consegue observar, eu, na minha ótica até hoje, dentro da MIUC também. E talvez, não sei se convém falar em que áreas que a MIUC atua, já que em São Paulo ela não chegou. Sim, podemos falar sobre isso também, Carlos. Pois é, vamos dizer assim, a MIUC chegou aqui em São Bento do Sul. No início ela não se chamava MIUC, ela se chamava Sociedade São Marcos, e depois, mais tarde, se não me engano, foi em 1936 que ela passa a ser, então, União Cristã. E ela, de lá para cá, ela chegou, então, primeiro nessa região aqui, São Bento do Sul, Joinville, Jaraguá do Sul, Pomerode, Blumenau, depois se estendeu para Fraiburgo. Depois disso, ela se estendeu para o Rio Grande do Sul, então, na região de Ijuí, de Panambi, de Santa Rosa. Foi para o oeste de Santa Catarina, há bastante tempo já está em Palmitos. Depois ela foi para a região oeste do Paraná, na região de Cascavel, Maripá, Marechal Cândido Rondon. Essa é uma região onde a MIUC hoje está também. E depois foi para o Paraguai. Temos hoje uma comunidade que está no Paraguai. E tem duas comunidades que são formas de convênio, onde o Luciano, inclusive, já atuou também, que é no Mato Grosso do Sul, que é em São Gabriel do Oeste e em Cidrolândia. Normalmente, a MIUC ela atua em áreas onde a ISLB está, mas ela tem uma organização interna própria. Significa que ela se organiza na forma de comunidades, na grande maioria delas estreitamente ligado com comunidades ou com paróquias da ISLB, em alguns lugares também um pouco mais distante, sempre depende dos pastores locais, do missionário local, como isso se dá. E uma outra, e nessas duas comunidades de Cidrolândia e São Gabriel do Oeste, devido à fragilidade das comunidades locais, foi solicitado se a MIUC não poderia auxiliar no processo dessas comunidades, considerando a grande fragilidade que lá estava. Então, isso se deu também, e foram, vamos dizer assim, exemplos de bom êxito, e que continuam exitosos até hoje. Eu ia justamente sobre isso, Carlos, sobre o avanço da MIUC, né? Onde a MIUC está hoje como movimento, né? Como é que a MIUC vai progredindo assim na sua missão? Tu falou agora um pouco perto de algumas comunidades da ISLB, ou onde a ISLB está. E como é que vai surgindo essas oportunidades para colocar ali talvez um missionário da MIUC ou esse auxílio também para as comunidades? Sim.
Olha, a Milk teve por um período agora, de alguns anos atrás, que ela não teve avanços. E nos últimos anos, esses 2 convênios do Mato Grosso do Sul com Cidrolândia e São Gabriel do Oeste foram novas frentes, onde a Milk esteve, então, a convite do Sínodo e da própria SLB. Sim. E agora, recentemente, surgem 2 comunidades novas, uma que está na região de Indaial, de Santa Catarina, aqui nos entornos de Blumenau, onde surgiu, através de um projeto social que nós temos, de projeto social e de educação, chamado PEAL, que é Projeto de Espaço Alternativo, onde as crianças existe um projeto de contraturno escolar. As crianças, digamos, estão na escola de manhã, e à tarde elas têm trabalho de música. Então é um projeto, são crianças inscritas, né? Elas estão inscritas nesses projetos. Tem aula de música, tem aula bíblica, tem reforço escolar, uma série de atividades. E no entorno desse projeto de Indaial está surgindo agora, então ali surgiu o PEAL antes e depois foi convidado, se não pudesse haver ali também trabalhos de estudos bíblicos e de cultos. Então, dessa forma, a comunidade, a Milk está indo agora para o trabalho de Indaial. Em Chapecó, aconteceu da seguinte forma: inúmeras pessoas residentes, especialmente da região de Palmitos, onde havia uma comunidade da Milk, mudaram-se para Chapecó. Além disso, algumas pessoas do oeste do Paraná que conheciam a Milk, outras pessoas de Blumenau que conheciam a Milk, mudaram-se para Chapecó e solicitaram, se não fosse possível, que lá houvesse uma comunidade da Milk também. Então, e agora em agosto completa 1 ano que a Milk está em Chapecó. Ali ela se reuniu inicialmente em residências. Hoje eles alugam um espaço para fazer cultos, inclusive ele vem com uma proposta, eu diria, diferenciada, como é uma cidade de muitos imigrantes. Então os cultos não acontecem nos finais de semana, porque nos finais de semana as pessoas procuram os seus familiares ali pelos pequenos municípios do interior, ali na região de Águas de Chapecó, de Palmitos. E os cultos acontecem toda terça-feira à noite, vindo ao encontro das pessoas, então, que são nos entornos e durante a semana estão em Chapecó. Então, dessa forma, foram as últimas comunidades que surgiram. E, geralmente, elas surgem com estudos bíblicos. Pessoas convidam para estudos bíblicos. Aliás, uma comunidade que já existe há muito tempo, mas que agora se estrutura como comunidade, a gente chama como distrito, é Mercedes, no oeste do Paraná. Inclusive, no próximo domingo vai ser a abertura oficial como comunidade, como distrito Mercedes, no oeste do Paraná, que há muitos anos havia um estudo bíblico e havia acompanhamento das pessoas, e agora se estrutura também como como comunidade em Mercedes, no oeste do Paraná. Muito legal, Carlos. Eu acho que os avanços que a MEUC faz, eles são bastante consistentes, né? Não é aquela explosão, né, de fazer missão, mas faz com coisas um pouco mais bem pensada, bem consistente, envia a pessoa certa, talvez para o lugar certo. E eu sou testemunha disso, Márcia e Maria. Né? Eu fui nessas parcerias que o Carlos falou, de Cidrolândia e São Gabriel do Oeste, eu fui lá para dar início, né, Carlos? Isso. Eu fui dar início a esses 2 projetos lá. E eu lembro de um negócio aqui, vou revelar aqui para o pessoal, Carlos. O Carlos nem sempre concordava comigo, né? É verdade, Luciano, é verdade. Mas ele, no final das contas, apostava em mim. Isso, é bem isso aí, Luciano. Quando eu estava em São Gabriel do Oeste, eu disse pro Carlos, eu estou sendo chamado, eu me sinto chamado para ir para Cidrolândia. E o Carlos disse, tu não vai para Cidrolândia. Ou assim, vai ser difícil você ir para Cidrolândia. Talvez teria outros planos para mim lá, né? E a gente conversou, a gente analisou e a gente foi com essa parceria lá. E a gente deu início, então, a parceria MEUC e SLB também em Cidrolândia. Eu fiquei 4 anos lá antes de vir aqui para a Paróquia Limeira. Né? Por isso que eu falo bastante do Mato Grosso do Sul. Fiquei 9 anos lá, Carlos. Foi muito bom, viu? E por isso que eu digo, né, esse avanço que a MEUC faz, seja por convite ou por iniciativa própria, ou a partir de algumas demandas locais, sempre acontece com bastante consistência, assim, né, de preparo, de chegar lá
realmente preparado para saber o que tu vai enfrentar, né? E com Tu clareza. sabe, Luciano, às vezes o pessoal diz assim, na Milk é tudo devagar. Aí eu uso a palavra exatamente que você usa. Não é devagar, é consistente. Sabe? Nós não somos um movimento de massas que reúne muitas pessoas. Porque estudar a Bíblia, ajudar pessoas, isso não é atraente. Entende? Existem projetos muito atraentes. Só que eles são aquela explosão. E por isso precisa dessa paciência que você falou, que você, né, a gente conversava. E o que eu acho bom, Luciano, da forma como você colocou aí também com respeito ao Mato Grosso do Sul, que a gente sempre conversa sobre as coisas, Sim. dialoga sobre as coisas. E isso ajudou muito. Um puxa mais. E você precisa das pessoas que têm um pouco mais de. Não quero dizer depressa, mas que vê que as coisas têm que andar. E você é uma dessas pessoas. E foi muito bom trabalhar junto. Por quê? Porque você dizia, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Veja, isso que vocês criaram ali em Pires é muito bom. Só que isso acontece por quê? Porque alguém pega e diz, não, vamos lá, vamos fazer, vamos investir nisso, vamos escrever lá, vamos pedir para esse, vamos pedir para aquele, e aí está dando certo. E aí você precisa também de pessoas que caminham com paciência, com prudência, junto, porque só caminhar rápido, você caminha e depois não fez nada. Só ir devagar, você nunca chega a lugar nenhum. Então, essas duas coisas andando junto, isso foi muito bom e é muito bom, Luciano. Só que isso também faz com que a gente não vá rápido. Mas, como você muito bem disse, vai de forma consistente. É isso aí. E a Márcia aqui sabe, né, o quanto a gente às vezes acelera em algumas situações, dá uma brecada em outras, mas a coisa vai acontecendo, né, Márcia? Graças a Deus. E a gente aprendeu muito nesse período. Entendeu? Isso, Foi muito olha bom. só que legal. E realmente essa é a questão de fazer um trabalho consistente e bem assim, bem pensado. Porque não adianta você chegar em algum lugar e querer fazer tudo correndo, porque não dá resultado. Se você faz com consistência e com calma, a coisa dá fruto. Ela frutifica, né? Ela gera frutos. Isso. E você sabe assim, ó, agora quase interrompendo vocês, mas é com consistência, com paciência e com qualidade também. Uma das coisas que o Luciano tem como grande virtude no seu ministério, Luciano, você lembra do seu Milton? Sim. Lá em São Gabriel Oeste. Ele um dia me disse, com o Luciano eu aprendi que para a igreja a gente não dá aquilo que sobra, para a igreja a gente dá aquilo que a gente ainda usaria em casa, porque isso eu lembro dele falando isso, e é bem isso, sabe, às vezes parece que para a igreja a gente pode dar aquelas coisas que estão sobrando, não, a igreja, para ela ser atraente, cativante, bonita para as pessoas, como Deus é bom para as pessoas, a gente precisa dar as coisas boas. Se Deus nos preenche com tanta coisa rica e boa, por que é que nós não vamos contribuir com isso para com as outras pessoas e para com a igreja? É verdade. Carlos, você falou assim das umas 3 principais ênfases teológicas da Missão Evangélica União Cristã. Conversão, palavra e diaconia, né? Certo. Tu sabe que para algumas pessoas a palavra conversão ela tem um sentido meio que pejorativo, para outras nem tanto. Né? Mas é justamente a palavra do Novo Testamento, né? É metanoia. E tu usou a palavra do Antigo Testamento antes para configurar a conversão, que é uma volta para Deus. Né? São 2 palavras que têm a mesma intenção. Uma usada pelos profetas, outras pelos autores do Novo Testamento, que fala dessa mudança de vida que a pessoa necessita. Já que é uma das ênfases teológicas da MEUC, tu acha que as pessoas precisam da conversão hoje em dia? Você sabe, Luciano, deixa eu contar a partir da minha experiência, como foi para mim. Eu não posso dizer de um dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu tenho 2 momentos muito conscientes. Num deles eu ainda morava lá no interior de Concórdia com os meus pais e eu estava lendo algum livro que eu não lembro mais exatamente qual era. Eu devia ter uns 17, 18 anos e eu lembro que naquela noite aquela palavra que eu estava lendo, ela me confrontou e eu fiquei muito, muito triste.
porque eu sabia que tinha um caminho com Deus e um caminho sem Deus. E eu praticamente lutei com Deus, porque é que não existe um caminho do meio? Um caminho assim, eu não quero, tipo, é muito compromisso para andar com Deus, mas é muito ruim andar sem Deus, eu quero só um caminho do meio, assim. Então, tipo um mais ou menos, né? Como? Tipo um mais ou menos, né? Tipo um mais ou menos, exatamente, exatamente, isso tem muitos, tipo um mais ou menos. Tipo a anos igreja mais- de Laodiceia, né? Você tirou as palavras da minha boca agora. Vai lá. Sabe? E aí, anos mais tarde, eu ouvindo uma vez uma pregação num encontro grande que a igreja estava promovendo, ficou muito claro que não é um esforço que eu faço para andar com Deus, mas é um esforço que Deus fez para que eu pudesse estar com Ele. E aí vem a palavra que você usou, a palavra metanoia, ela significa com a mente. Nous, em grego, é mente. Então, com a mente, eu me volto para Deus. E significa que, por isso a palavra conversão, eu converto os meus atos, que antes eram atos de alguém que não andava com Deus, que não era norteado por Deus. Temos que imaginar uma criança que ela vivia de qualquer forma. E um dia ela é adotada por uma família. Porque a ideia de ser filho de Deus vem daquilo que eu andava sem Deus. Eu andava longe de Deus, eu andava desgarrado de Deus. E longe de Deus, vamos imaginar assim, uma criança que vive em condições ruins. Lá fora, sem higiene, sem saúde, sem alimentação adequada, ela faz as necessidades em qualquer lugar, ela fica suja, ela não tem ninguém que cuida por ela. Agora, ela é adotada por uma família, assim como nós somos adotados por Deus. A partir desse momento, eu também converto a minha conduta. Eu não vou mais fazer as necessidades em qualquer lugar. Eu não vou mais ficar sujo, eu não vou mais comer de qualquer forma, porque agora eu estou numa mesa, agora eu estou numa casa limpa, e agora eu vou permitir que essa palavra de Deus transforme a minha vida, assim como os pais vão ensinar essa criança, diz, olha, você agora come de um jeito que você não se lambuze todo, e vai ensinando essa criança a comer. E assim a conversão significa uma mudança de vida, não, como você usou a expressão, não mais ou menos, mas uma volta com a mente para Deus e que muda a minha conduta, seja com os meus pais, seja com os meus irmãos, seja com o meu cônjuge. Eu lembro de uma certa vez, eu na casa dos meus pais, eu gostava muito de assustar os gatos. E um dia meu pai me disse, Carlos, quando alguém é de Deus, até os animais vão perceber. Não precisa mais assustar os gatos. Trata com jeito os animais. E aquilo lá foi muito sábio do meu pai. Dizer, até os animais vão perceber quando a gente passa a ser alguém de Deus. Interessante, hein? E isso tudo, né, Carlos, tem a ver com a fé, né? Você falou ali, uma conversão da mente, né? E a mente, eu sempre digo também que a fé, ela tem a ver com conhecimento, né? Conhecimento da palavra. Isso. Então a conversão acontece a partir do momento que você está escutando a palavra, e isso pode ser um momento específico ou durante a jornada da vida. Sim. Né? Algumas pessoas vão dizer, olha, eu não tive um momento assim, mas eu sou pessoa cristã. Né? Isso. Então esse mais ou menos que a gente falou, eu acho que tem muita gente mais ou menos por aí. Não estou fazendo uma fala de juízo aqui, mas apenas uma constatação, ou diagnosticando isso. E como pastor, o pessoal aqui sabe o quanto eu pego pesado para que haja estudo da palavra, né? Que as pessoas folheiem a Bíblia, estudem com papel e caneta do lado para fazer anotações mesmo, porque a fé tem a ver com conhecimento da palavra e não sobre qualquer outra coisa, né? Eu posso conhecer dos vários saberes da vida e das faculdades e menos de Deus, aí o negócio fica difícil, né? E você sabe, Luciano, assim, ó, sabe, o grande problema é olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus ou para a pregação no culto e achar assim, olha, é porque minha mãe me mandou, é porque meus pais sempre foram, é porque minha família é uma família de igreja. Tudo isso é muito bom. Só que eu preciso saber
que Deus, ele quer falar pessoalmente comigo. Sabe, se Deus criou todas as coisas, se Deus fez todas as coisas, se ao longo de tantos anos Deus permite que a sua palavra esteja aqui para nós hoje, se Deus permite que o seu filho morra na cruz, como ele não vai querer falar pessoalmente comigo? E isso ele vai fazer na medida em que eu leio essa palavra e que eu me dirijo para essa palavra consciente que esse Deus quer falar e que Deus fala com a gente. E que Deus transforma e que Deus nos cuida no meio das situações mais complexas, mais adversas, mais difíceis. Deus, ele quer estar conosco e nos ajuda. E por outro lado, às vezes quando tudo vai bem, se nós não lembrarmos que o fato de tudo estar bem vem de Deus, um dia vem a intempérie e aí sim eu vou reclamar de Deus. Eu não percebi que todo esse tempo bom que eu tive ou que eu tenho é Deus quem está me presenteando. E por isso preciso me relacionar e falar com Ele de forma pessoal, seja na oração, seja na leitura da palavra de Deus. Muito bom. Você tem alguma pergunta aqui, Márcia? Quer falar alguma coisa a respeito disso até agora? Eu estava anotando algumas coisas aqui, né? Percebendo e tal. E é muito gostoso ouvir você falar é uma paixão, né? Eu não sei se eu estou usando a palavra correta, assim, mas o jeito que você fala, o jeito que você está colocando esse relacionamento com Deus, é uma coisa assim muito gostosa de ouvir. Mas aí você colocou uma coisa também a respeito da questão da natureza, que é só observando a natureza, a gente de repente não tem aquele contato com Deus. Mas eu acho que uma coisa também complementa a outra. Se eu estiver errada, você me corrige aqui. Porque através do estudo da palavra, a gente também consegue entender a imensidão de Deus naquela criação, certo, naquilo que Ele fez, né? Naquilo que Ele nos proporciona. Se a gente para analisar o nosso próprio corpo, de repente você está aqui parado, mas quanta coisa está funcionando aqui dentro? É um milagre? É Deus que construiu isso e está. Então, eu acho que os dois se complementam nessa situação. Certo. Me permite, eu estou falando agora, é Maria ou é Márcia? A Márcia. A Márcia, foi muito bom que você abordou isso dessa forma. Sabe, na natureza, na criação, ela é de Deus. Mas olhando para ela, eu reconheço que Deus existe. Eu vejo nela que Deus existe, que Deus criou, mas eu não consigo decifrar quem é Deus. Eu não consigo nela, eu apenas consigo... Sabe quando você olha uma obra de arte muito bonita e você diz, nossa, que artista impressionante, mas você não conhece o artista. Você só conhece a obra de arte. Por isso, na sua palavra, você conhece o artista. Na obra de arte, você apenas sabe que existe um artista. Não é? Você olha para a criação, você olha para as coisas lindas que Deus fez, e eu devo olhar para elas e dizer, nossa, é incrível. Mas eu ainda só sei que tem um grande Criador por trás disso. Mas quando eu estudo a palavra de Deus, eu conheço quem é esse Criador. E eu tenho um relacionamento pessoal com o Criador. Existe um autor chamado C.S. Lewis, ele vai dizer uma coisa muito impressionante. Ele vai dizer que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele é como o sol. E na medida em que eu conheço Jesus Cristo, ele ilumina todas as coisas e então eu entendo também todas as coisas. Enquanto eu não tiver esse sol na minha vida, eu olho para as coisas e eu sei que deve ter alguma coisa maior por trás de tudo isso, mas eu não consigo entender o que é. Na medida em que eu conheço que esse sol ilumina a minha vida, ele ilumina todas as outras coisas e eu digo, agora eu entendo. Estava lindo, mas eu só via a arte do artista. Agora eu conheço o artista também, de forma que as coisas da criação passam a fazer muito mais sentido, porque agora eu entendo o Criador delas também. Aí, vamos imaginar, Lutero tem uma palavra muito bonita que ele diz assim, que até a ordenhadeira, a pessoa que ordenha a vaca para pôr o leite na mesa, ela está a serviço de Deus. Só que ela não sabe muitas vezes. Depois que ela passa a ter conhecimento disso, ela diz, eu estou ajudando a servir a Deus. E aí quando eu sento no meu café da manhã, tomo um leite, um café, como um pão,
eu posso agradecer a Deus, obrigado que teve alguém que tirou o leite, que hoje é com máquina, mas alguém inventou a máquina, alguém cuidou das vacas, alguém cuidou da ordenha, alguém fez o pão. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, é esse sol que ilumina e eu passo a compreender que todas as coisas foram criadas e feitas por Deus e eu posso agradecer a Ele porque agora eu conheço o autor de todas essas coisas. Dessa forma, eu relacionaria, digamos, a criação, a natureza, as coisas lindas com o seu autor. Todos devem se alegrar com elas. Mas quando eu olho para ela, eu ainda não sei quem é o autor. Quando eu olho para a Bíblia, eu digo, agora entendi quem é o autor também. Pode ser assim, Márcia? Não, pode. Por isso mesmo que eu falo que é um complemento, né? Isso. Você vê a criação e aí talvez não, através da palavra você tem a biografia, né? Aquela pessoa, a pessoa não, desculpa, é o jeito. Mas aquele Isso. que é o autor de tudo isso aqui, aquele que Isso. cuida e conduz tudo, né? Muito bem, isso aí. Isso, Certo. 100%. Carlos, olha só, é bacana isso aí, estudo da palavra, conversão. A MEUC também trabalha muito a questão da comunhão, né? E comunhão que tem a ver também com o próprio estudo bíblico, gera comunhão em torno da palavra. Isso é muito bacana. Você falou ali também sobre uma das ênfases teológicas da MEUC, é a diaconia, que essa teologia é feita na prática, né, Carlos? E eu queria ver contigo aqui, você já citou o PEAL, né, que tem a ver com esse reforço para a criança. O Serene Certo. é uma ação diaconal a partir da MEUC? Certo. Podemos Pois falar é. assim, Carlos? Ou, se não, tu me corrige, mas tu conseguiria falar para nós um pouquinho sobre o Serene? Sim, sim. Luciano, pois é, diaconia. Socialmente, a gente diria, digamos, o meio secular diria é uma ação social. E não está errado. Só que a diaconia, ela tem vamos dizer, uma dimensão maior, por quê? Porque a dimensão social, ela vai dizer o seguinte, nós temos que ser bons com os outros e assim por diante. A diaconia, ela vai dizer o seguinte, Deus foi bom conosco, e porque Deus foi bom comigo, eu vou ser bom com os outros. Porque Deus veio ao encontro, meu encontro, eu vou ao encontro dos outros. Não mais como uma troca de favores, mas sim como uma ação que vai ao encontro do outro, mesmo que eu não receba nada de volta. Então, aí há mais ou menos 30 anos atrás, um missionário nosso, na época em Blumenau, chamado Euler Westphal, que foi o teu professor também, ainda é professor na FLT, um ótimo professor, ele recebia no entorno da sua comunidade e da sua residência muitas pessoas com problema de drogadição. E também de álcool. E ali surgiu um trabalho muito simples. Começou num paiol, nem é paiol, é uma estrebaria no entorno de Blumenau. E isso cresceu e hoje eu diria assim, no Brasil é uma das grandes obras de diaconia, de recuperação de alcoólicos e dependentes químicos de forma geral. Hoje são 5 unidades que estão distribuídas, que estão em Blumenau, que estão em Palhoça, que estão em Lapa, no entorno de Curitiba, que estão em Tuporanga e o outro está aqui em São Bento do Sul. Isso são mais de 350 leitos, todos possibilidades de internação, né? São 350 possibilidades de internação diárias que dá para colocar ali. São tratamentos que duram entre 4 a 6 meses. Existem convênios com o governo, que essas pessoas, digamos, 50% das vagas são vendidas para o governo, de forma que a pessoa, mesmo que ela não tenha recurso nenhum, ela pode vir e pode fazer o seu tratamento. E esse é um problema muito grande que a sociedade enfrenta de drogadição. E nós dissemos o seguinte, ninguém pode fazer todas as coisas. Então, são 2 áreas nas quais nós trabalhamos. Uma é a da dependência química, e a outra é esse projeto de espaço alternativo, que é de contraturno escolar, que hoje já estão em 8 comunidades diferentes, né? Então, esse contraturno escolar com as crianças, ele é muito interessante e bom, porque muitos pais hoje, tendo o pai e a mãe tendo que trabalhar fora, elas não teriam, entre aspas, deixar os seus filhos no contraturno da escola. Então, essas crianças são aceitas ali, nesses PAs, isso são hoje mais de 500 vagas,
E ele é muito bem-vindo. Tem lugares onde as pessoas têm fila para entrar. Isso é muito interessante da diaconia. Às vezes, para a igreja, as pessoas não querem vir. Mas quando você propõe um projeto social, elas fazem fila para entrar. Elas fazem fila porque querem ter seus filhos ali matriculados, porque é um bom espaço, é um espaço sadio, um espaço de brincadeiras sadias, um espaço lúdico, um espaço bom, um espaço para música, um espaço para aprendizado bíblico. Então é um lugar que eu diria assim, fantástico do que Deus faz e que tudo surge. Porque se a gente fosse olhar os recursos financeiros que a gente tem, a gente diria não dá, mas a gente tem muitos voluntários. Agora, esse ano começou um PA em Cascavel, no oeste do Paraná. Então ele surgiu com voluntários. Por quê? Veja bem, as igrejas estão aí, às vezes vazias durante a semana. O espaço é grande, o pátio é grande, geralmente tem quadra de esporte junto, porque a cozinha está ali. É só conseguir os voluntários, inscrever as crianças, cuidar bem delas e os pais vão sair felizes da vida porque alguém está fazendo isso. Então, esse é um projeto que surgiu, ele já tem agora mais de 10 anos também, e você tem pais também, você tem às vezes aquela avó que tem um prazer de ir lá ensinar as crianças a fazer cuca. Imagina um negócio desses, tão simples, mas tão rico e tão bom, e você abençoa pais, você abençoa avós, e você abençoa crianças com esse tipo de projeto. Então, esse é um projeto de diaconia que é meu, que está há bastante tempo já também, e que tem dado muito bons resultados, porque os pais aí também se voltam para a igreja e dizem, a igreja cuida das nossas crianças. Muito bom, vai inspirando o pessoal aqui, viu, Carlos? A nossa presidente está empolgada aqui, já era professora, aposentada, aposentou com 40 anos. Olha. Mentira. Mentiroso, ele aumenta. Mas, ele aumenta as coisas. Só um pouquinho. Mas, realmente, projetos muito legais. Eu lembro que eu também fazia alguns cultos com o pessoal do Serene. O PA eu não tive muito contato na época, depois fui para o Mato Grosso do Sul. Mas o Serene eu tive um bom contato, assim. E o Serene recebe pessoas de todo o Brasil, né, Carlos? Certo, isso. Então... às vezes nas nossas comunidades também tem pessoas que têm esse problema com a drogadição, com o vício de álcool, e eu sei que é um pouco longe. O Serene está onde hoje? Quais são as cidades, Carlos? Onde ele está hoje, a mais perto de vocês seria em Lapa, no Paraná. Paraná, né? Que é no entorno de Curitiba. Depois está em São Bento do Sul, está em Blumenau, está em Palhoça, e tem uma unidade feminina em Ituporanga. Né? Então são essas 5 unidades, e aí tem mais 2 unidades que são só ambulatoriais, a gente diria assim, que tem uma psicóloga em Joinville, porque alguns casos ele não requer ainda internação, ele requer um acompanhamento. Então existia a ideia também de outro em Curitiba, mas no momento esse ambulante é só em Joinville. Então. Muito bom. Até, inclusive, se alguém tem algum familiar, algum parente ou amigo que está necessitado em relação a isso e precisa de uma ajuda, eu vou pedir para a Maria mandar o contato de novo, falar o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente, pessoal, e a gente repassa isso para as pessoas responsáveis também do Serene, e se tem realmente esse interesse. Pode repetir ali para nós, Maria? Posso sim, é só entrar em contato conosco no WhatsApp, é o 19 99763 7888. 19 99763 7888. Vamos caminhando aqui então, o papo tá muito bom. Viu, Carlos? A rádio é nossa, a gente tem o tempo que a gente quiser, tá? Tá. A rádio é nossa. Muito bom, é isso aí. Essa é a vantagem de ter a sua rádio, né? Mas depende do teu tempo também, tá? Eu tenho tempo até as 15 horas. Até as 15 eu tenho tempo. Depois eu vou rumo ainda a Yalo, já tá dele. Mas até as 15 tudo certo. Nós temos 10 minutinhos ainda. Maria. A Graciela entrou em contato aqui conosco e ela fez o seguinte comentário. Quando enchemos nosso copo com essa graça maravilhosa, precisamos transbordar para o nosso próximo. Isso não é uma barganha para parecer mais agradável a Deus, é refletir o amor de Cristo. Muito boa essa palestra. Muito legal, Graciela, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não é barganha, não é mais tentar conseguir algo com Deus, porque
o que nós poderíamos conseguir com Deus com aquilo que a gente faz? A gente só pode ser grato, irradiar esse amor. E sabe, na medida em que a gente vive dessa forma, como você falou, Graciela, as pessoas no entorno da gente vão ficar felizes, vão ficar gratas. Todo mundo vai querer ter um amigo assim, né? Às vezes as pessoas vivem de forma resignada, de forma, às vezes até rabugenta, né? Não precisa disso. Deixa o amor de Deus irradiar na vida da gente. Deixa Deus transformar a gente de uma forma bonita, e com isso, quando isso se torna um elemento de barganha, então a gente passa aquilo que Lutero combatia tanto, que era viver por obras. Eu faço e Deus me dá. E é exatamente o contrário. Deus me deu. E deu tudo. Me deu a vida, me deu a salvação, me dá um novo dia, dá esse sol lindo. Pelo menos aqui no sul hoje estamos com um sol lindo. Deus dá tudo isso. Agora, como é que eu não vou viver de forma graciosa e bonita para dentro da vida dos outros? É isso aí, Graciela. Muito bom. Carlos, partindo aí para o nosso final também desse bate-papo, a gente até poderia conversar mais sobre Bíblia, né? Sobre teologia, essa teologia que realmente traz transformações para a vida. Eu acho que a gente pode conversar isso também mais num outro momento. Carlos, a MEUC também tem um centro de formação teológica. É isso? Certo. Você pode falar um pouquinho aí sobre a Faculdade Luterana de Teologia, a sua principal ênfase também? Olha, Luciano, eu não sei precisar datas agora, mas uma das coisas que as pessoas que vieram para o Brasil como missionários e os missionários que hoje aí estão, eles tiveram desde muito cedo a preocupação com a formação, com a formação de pastores e formação de missionários. E então no início era uma chamada escola bíblica lá nos anos 60, 70, depois por um período ela até fechou e depois reabriu de novo nos anos 80, foi em 1986 que reabriu. E aí eles trabalharam muito cedo para não apenas ter, no início era só uma escola bíblica de 1 ano, e depois ela se transformou numa faculdade de teologia. E ali pelos anos 90 ela foi reconhecida pela própria SLB, eu não sei precisar o ano agora, mas foi reconhecido pela SLB como um centro de formação que forma pastores para a SLB, e hoje é um número significativo de pastores, assim como você, Luciano, e outros colegas que você conhece. Muitos deles, eu não sei, mas eu acho que está em torno de 100 pastores por aí, que são formados hoje. Esse número eu não sei precisar, mas eu sei que é um número significativo, que atuam em muitas paróquias da SLB. Então eles passam um processo seletivo normal, como qualquer pessoa também formada na FATEV em Curitiba, ou na Este em São Leopoldo, para atuar depois nas comunidades. E talvez um detalhe que eu falaria sobre isso, existem 2 cursos, então. Um é um curso chamado Curso Bíblico Básico, ou agora é chamado de Bíblia e Missão, que é de 1 ano. Aquele jovem que se forma no ensino médio, e depois ele tem aquela fase, porque os jovenzinhos vão muito cedo para decidir se ele quer ser a vida inteira engenheiro, a vida inteira advogado, a vida inteira dentista, a vida inteira médico, é muito cedo para decidir isso. Então, esse 1 ano de formação, ele acaba auxiliando para decidir o que ele quer fazer depois. Então, esse 1 ano de curso. E tem um outro curso de 4 anos e meio, então, que é bacharel em teologia. E ali, a todos os que nos ouvem, eu quero fazer o seguinte apelo. Nós vivemos uma época onde vão faltar pastores e missionários. Nos próximos anos vai faltar gente. A pandemia, ela trouxe uma dificuldade maior para decidir o que vai fazer. Então, tudo aquilo que era um pouco inseguro ficou muito difícil e as pessoas acabaram não optando. Tanto que nos últimos anos nós tivemos um ingresso baixo de pessoas para a formação, e nos próximos 3, 4, 5 anos vai faltar gente. E existem hoje boas formas de bolsa de estudo. A Faculdade Luterana de Teologia tem cuidado muito disso para ter bolsas a fundo perdido, inclusive. Não é existem bolsas que você paga de volta depois, mas existem hoje até bolsa de 60%, 70% a fundo perdido. Então, vale a pena, se isso é uma coisa que pulsa no teu coração, eu gostaria de ser pastor, eu gostaria de servir numa comunidade, eu gostaria de auxiliar em comunidades, fala com o pastor Luciano,
Ele tem muito jeito para falar contigo sobre isso, e eu gostaria de motivar que pessoas fizessem teologia. Então, agora, além de falar alguma coisinha da nossa faculdade, hoje nós temos em torno de 60, 70 estudantes ali presentes, normalmente são 80, 90 no período, mas agora é um número menor pela falta que nós tivemos nos últimos tempos, pela ausência do pessoal que procurou então fazer teologia nos últimos. Mas eu sempre creio que isso se reverte. Eu não sou o tipo de pessoa que pensa, tá perdido. Não está perdido, só temos que ajustar as coisas de novo. Sim. Tá aí, pessoal. Carlos Kunz, diretor geral da Missão Evangélica União Cristã. Carlos, tinha outras perguntas aqui para a gente fazer para você, mas vamos deixar para a próxima. Tá bom, Luciano? A gente quer agradecer a sua presença virtual aqui, de você também aceitar o nosso convite. Você foi muito gentil em relação a isso. Obrigado por trazer esse conteúdo também. E a gente sabe que a MEUC, quem é do Sul, também sabe a importância da MEUC dentro da ISLB. E também toda a sua parte teológica que insere dentro das comunidades, essa volta também para os estudos bíblicos, a transformação que prega, né, a conversão em si. Esse também é meu jeito de falar, continua sendo. Graças a Deus. Márcia Maria. Mais uma vez, gratidão pela sua disposição em estar junto com a gente aqui. Foi muito bom. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a sua presença, que hoje foi muito legal a interação aqui com você. Realmente, muito bonitas palavras. Olha, eu me senti honrado com o convite de vocês. Eu fico feliz em poder contribuir com esse importante contato que vocês têm com as pessoas e com a comunidade de vocês, e eu sei que ela extrapola muito a comunidade de vocês, e eu estou à disposição. Sabe, se tem uma coisa que a gente pode fazer com irmãos e com irmãs na fé em Cristo, que a gente pode fazer nessa caminhada com Deus, é estar junto. Às vezes, com coisas bem pequenas, nós conseguimos ajudar os outros, e nesse sentido é um diálogo que me deu um enorme prazer, e foi muito bom estar aí com vocês. Deus abençoe adiante essa boa programação e essa riquíssima iniciativa que vocês estão tendo com as pessoas da comunidade, tá bom? Forte abraço para vocês. Valeu, Carlos. Um grande abraço aí, Deus te abençoe.